Você está no COBOL Dicas Podcast. O podcast raiz para quem programa com orgulho em COBOL, lida com sistema legado e faz o mainframe girar de verdade. Puxa a cadeira, aumente o volume que o episódio já vai começar. Fala galera, meu nome é José Roberto e você está no COBOL Dicas Podcast, o podcast raiz para quem curte programação sem enrolação. Bom, no episódio de hoje eu vou contar um pouco mais sobre tudo que eu aprendi nesses quase 20 anos de trabalhando com sistemas legados. Vai ser um papo sobre tecnologia, sobre carreira e, claro, algumas histórias de bastidores que só quem viveu sabe contar. Então se acomode na cadeira e venha curtir esse novo episódio do COBOL Dicas Podcast. O episódio de hoje ele é especial, não é só sobre códigos, mas sobre trajetórias. Nós vamos falar como lidar com COBOL, SIX, JCL, DB2, sistemas bancários, sistemas de telecomunicação, tudo aquilo que moldou a minha jornada nesses quase 20 anos de carreira. Muita gente olha para o sistema legado como algo ultrapassado, mas a verdade é que eles ainda estão no coração de grandes bancos, seguradoras, empresas de telecomunicação, e entender esse universo é essencial para quem quer ter relevância no mercado de tecnologia hoje. A jornada no mainframe e as tecnologias. Para começar essa viagem no túnel do tempo, nada melhor do que voltar lá para o início. Primeiros contatos com mainframe e legados. Como começou sua jornada e quais foram as primeiras tecnologias que apareceram no seu caminho? Bom, eu já contei essa história no episódio 2. Eu comecei como estagiário numa empresa que prestava serviço para uma grande empresa de telecomunicação e lá eles me colocaram como documentador e eu tinha que fazer engenharia reversa de alguns sistemas, mapear todo o sistema de bilhetagem que tinha na época e fazer engenharia reversa, que é basicamente você pegar o código, ler o código, tentar entender o código e transformar aquilo num fluxograma e fazer uns desenhos de fluxograma. Na época eu achava que já ia chegar para trabalhar com programação, já ia desenvolver, já ia ser desenvolvedor, mas eles me colocaram nessa área de documentação. E foi de extrema importância porque eu tive, nesse período, um aprendizado de análise, um aprendizado de desenho de fluxo, que eu até então só tinha na teoria. Aprendi a desenhar fluxograma, aprendi a desenhar diagrama, e foi importante para o conhecimento que eu tenho hoje de análise de incidente, análise de programa, até propor soluções para novos sistemas. Então, tudo aquilo que eu aprendi lá no meu início da carreira está sendo utilizado hoje, depois de todos esses quase 20 anos de carreira. Dia a dia com COBOL, JCL, SIX e DB2. O que essas ferramentas significavam no dia a dia? Naquela época, eu tinha acesso ao TSO e eu tinha acesso ao Visio, que era para fazer os desenhos dos fluxogramas. Então, eu não tinha ainda acesso a ferramentas de debug, acessos a tabelas DB2, eu não tinha acesso a Changeman, não tinha acesso a Ctrl-M, JCL, eu tinha só acesso aos programas onde eu tinha que fazer a análise e desenhar o fluxo do programa. Na época eu via muito programa COBOL Batch. Nós não tínhamos nesse sistema programas online com SIX. Então nós tínhamos muito programa COBOL Batch e utilizava arquivo sequencial, utilizava Visan, tinha pouca coisa de DB2. Então a gente fazia a nossa análise em cima do que era um processamento batch, acessando arquivos sequenciais, um programa ou outro que tinha acesso ao DB2, um programa ou outro que tinha acesso ao Visan. Então era o que eu conseguia ver naquela época. Claro que
O sistema, ele tinha parte dos sistemas que rodavam em SIX, parte de sistemas que rodavam com DB2, mas o acesso que eu tinha para fazer a documentação do sistema que eu estava mapeando, ele tinha mais programas BETS com arquivo sequencial e Visan do que com DB2 e programas SIX online. Experiências setoriais. Trabalhar com sistemas de bilhetagem e depois com crédito rural, câmbio, empréstimos e garantias trouxe desafios diferentes. Quais foram as maiores particularidades dessas áreas? Nesse período eu trabalhei com esse sistema de bilhetagem. Depois eu transferi para uma outra empresa, onde eu trabalhei com sistemas de anúncios fonados e aqueles anúncios de páginas amarelas. Depois eu fui atender suporte à produção. A gente sempre fazia plantão aos finais de semana para atender suporte à produção. Então lá você começava a ver um pouco mais além do processamento de programas BETS. Você tinha ali um pouco de Ctrl+M, um pouco mais de JCL, você tinha uma visão de períodos de execução de programas, você tinha que ficar atento às janelas de execução, tempos de SLA para resolver problemas que até então a gente não tinha, até então eu não tinha visto. Então foi um período de aprendizado, foi um período difícil porque é um período onde a gente trabalhava durante o dia e às vezes uma vez por semana, 2 vezes por semana a gente pegava plantão à noite. Então às vezes você chegava do trabalho, você ainda tinha que ficar conectado porque você poderia ser acionado em qualquer hora daquele período de plantão que começava ali das 6 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte. Mas foi um período de grande aprendizado onde eu conheci bastante sobre Ctrl+M, sobre schedule de amarração de jobs, processamentos em grandes escalas, que a gente chama de diárias, fechamento mensal. Então foi um período de grande aprendizado para mim. E aí no final de 2011 eu me transfiro para uma outra empresa, onde lá a gente começa a conhecer um pouco mais sobre programas online, um pouco mais sobre fluxo framework, coordenador, funcional, um pouco mais sobre integração do COBOL com o Java. Desafios e superações. Pressão por qualidade e entrega sem retrabalho. Como você e sua equipe garantiam a qualidade em meio a tanta pressão? Bom, uma coisa que eu, como programador ao longo desses quase 20 anos eu prezo é pela qualidade da entrega e evitar retrabalho. Eu falo isso porque ao longo desses quase 20 anos você vê muito programador que faz alteração, recebe a demanda, faz alteração de qualquer jeito, testa de qualquer jeito e manda para a produção. E aí, em algumas vezes, aquilo acaba dando um problema de execução em produção, gera um abend ou gera uma disfunção funcional. E aí, aquele projeto ele tem que voltar para a mesa de desenvolvimento, onde precisa refazer todo o trabalho e aí corrigir os pontos de atenção, os pontos que geraram esse erro no sistema. Então, isso se chama retrabalho. E isso está associado à qualidade da entrega. Então eu sempre prezo primeiro pela qualidade da entrega. Claro, você recebe uma demanda, dependendo da urgência da demanda, você não tem muito tempo para sequer desenvolver aquele projeto, mas você tem que tomar alguns cuidados que são básicos para que você tenha um pouco mais de qualidade na entrega. E isso é essencial, por quê? Porque isso vai evitar o retrabalho. Se caso der algum abend, você consegue em tempo mais hábil detectar onde está o problema, você consegue propor uma nova solução para aquele problema. Tudo isso começa com uma qualidade da entrega, onde você consegue ali desenvolver códigos fontes mais limpos, onde você consegue testar com mais qualidade, testar vários cenários, prevendo não só o que a gente chama de o caminho feliz, mas prever
outras situações do sistema, e isso, em conjunto com a equipe de qualidade hoje e fazendo um ótimo processo de homologação, você garante a qualidade da entrega, e isso evita que você tenha problemas futuros, problemas de abend durante a implantação, problemas de disfunção funcional durante a primeira execução. Então isso evita o retrabalho lá na frente. Então eu sempre prezo pela qualidade da entrega. Projetos recentes. Sistema de mensagens e integração via JSON. Pode contar um pouco mais sobre esses 2 projetos marcantes? Recentemente nós tivemos um projeto de integração com um microserviço, e o nosso objetivo era pegar os dados que vêm do mainframe, que vêm através do fluxo do mainframe, gerar um JSON, fazer uma conversão para gerar um JSON para que fosse enviado para um microserviço para que seguisse para um sistema externo e fazer o trabalho de volta. Você recebe desse serviço externo a resposta, isso passa por um microserviço, ele chega em JSON, você tem que fazer uma conversão de JSON para COBOL e voltar com aquela informação para a tela ou para um banco de dados ou para seguir o processamento no mainframe. Então, esse projeto, quando eu cheguei para trabalhar nesse projeto, ele já era um projeto que já estava atrasado. Existia um programador antes que ele estava ali começando a fazer o embrião desse que a gente chama de orquestrador, e ele, por conta da inexperiência naquela época, ele não estava conseguindo se desenvolver, e aí eles me chamaram. Eu também não conhecia esse processo de conversão de COBOL para JSON, mas eu fui atrás, perguntei para algumas pessoas que já trabalharam naquele projeto, com projetos parecidos, que já trabalharam e montaram sistemas que faziam o mesmo tipo de conversão, e tirei algumas dúvidas, e aí então conseguimos mapear como seria o processo, e em cima desse mapeamento, dessa análise que foi feita, nós conseguimos construir o que nós chamamos de orquestrador. E aí esse sistema ele serviu para atrelar dentro dele várias outras funcionalidades, que servia como base para você receber os dados, converter para JSON e enviar para o microserviço, e do microserviço enviar para um serviço externo, e ao receber a resposta, você converter novamente de JSON para COBOL e retornar essa informação ou para a tela ou para um banco de dados, enfim. Então foi um projeto que foi desafiador, porque nós tínhamos uma data limite para implantação, já tinha estourado o nosso prazo ali de desenvolvimento por conta desse período que esse fonte ficou com esse outro desenvolvedor. Então foi um desafio para nós, e aí nós esbarramos com algumas questões de estar usando um convertedor um pouco mais antigo do que uma versão de convertedor um pouco mais antiga, e isso implica em alguns tratamentos de, por exemplo, registros com nulidade, registros com vários tipos, com várias ocorrências. Então a gente tinha que, dentro desse projeto e diante desses problemas, criar algumas soluções para poder contornar esses problemas. E aí no final conseguimos entregar, e o sistema, o orquestrador está funcionando, está implantado, está funcionando até hoje. Integração, JSON, COBOL. Quais foram os aprendizados práticos nesse processo e que dicas você daria? Nós aprendemos muito. Eu não conhecia esse universo de JSON, como que era criado um JSON, como que era a máscara dele, como que formatava os dados para ele, eu não conhecia. Então foi um aprendizado onde eu passei a conhecer um pouco mais do outro lado da plataforma, saindo um pouco do mundo do mainframe, saindo um pouco do COBOL. Comecei a aprender um pouco mais sobre isso. Então foi um grande aprendizado que eu tive nessa época, e consegui entender também como que funciona esse processo de request, de response, e isso tudo era feito, orquestrado dentro desse programa COBOL, que a gente chama de orquestrador,
e ele só recebia o put, o request e o response, ele fazia toda essa transição e a gente tinha que entender como que funcionava um microserviço para poder trazer um pouco daquele sistema para dentro do COBOL. Então foi um período de grande aprendizado a dica que eu deixo é não se prenda só ao mundo do mainframe, ao mundo do COBOL. Nós que somos programadores COBOL, mainframe, tenta ver um pouco além dos programas COBOL, um pouco além do sistema que roda no mainframe. Tenta entender, ou pelo menos perceber que existem camadas além, seja através de uma tela que chega por um fluxo framework, seja através de a geração de um JSON que envia aquela informação para um microserviço. Então procura pelo menos entender o conceito dos dois lados, dos ambientes que rodam fora do nosso mainframe, para que quando você tiver que apresentar uma solução, para que quando você tiver que dar manutenção no sistema, você entender e saber como a informação ela pode chegar e como a informação ela pode ser enviada. Aprendizados, sucessos e anedotas. Engenharia reversa e documentação. Como isso mudou sua visão sobre entender sistemas legados? No início eu achei um pouco frustrante porque você recém-formado, você já quer chegar codificando, você já quer ser desenvolvedor, você já quer fazer acontecer. E eu fui colocado nessa parte de análise para fazer engenharia reversa. Hoje, depois de todos esses anos, eu vejo que a experiência que eu tive naquela época é fundamental para o conhecimento que eu tenho hoje de análise, para o conhecimento que eu tenho hoje de propor solução para novas demandas. Então isso foi essencial, coisas que a gente às vezes não enxerga naquela época, mas que hoje a gente consegue enxergar como essencial para o conhecimento que nós temos hoje. Então fica o aprendizado que muitas das vezes a gente vai passar por alguns sistemas, por alguns determinados pontos de projetos, que às vezes a gente tem que aprender a formatar uma planilha no Excel, a fazer uma apresentação no PowerPoint, e às vezes você acha assim, não, mas eu sou desenvolvedor, eu não preciso disso, mas você vai precisar disso e lá na frente isso vai ser muito mais útil, porque à medida com que você vai crescendo, você vai atingindo a sua senioridade, você vai ver que essas bases, esses pequenos aprendizados, esses pequenos conhecimentos que você vai adquirindo ao longo do caminho vai fazer a diferença lá na frente. Experiências positivas e negativas com colegas e gestores. O que aprendeu convivendo com profissionais tão diferentes? Bom, eu já trabalhei com ótimos gestores e já trabalhei com péssimos gestores. Já trabalhei com ótimos colegas de trabalho e já tive a infelicidade de trabalhar com péssimos colegas de trabalho. Mas eu sempre digo que você trabalhar com pessoas boas e pessoas ruins, elas te dão uma visão daquilo do que você pode ser e daquilo do que você não pode ser. Então você tem a experiência do que você tem que absorver de bom das pessoas boas com que você trabalha e do que você não pode absorver e não pode repassar daquilo que você absorveu trabalhando com pessoas ruins. Eu já tive gerentes que foram excelentes para a minha carreira, que me ajudaram nesse processo de evolução durante a minha carreira, mas já tive alguns gerentes que foram sabotadores e eu sempre chamo atenção para isso, porque nem sempre o gerente mais experiente, nem sempre o desenvolvedor mais experiente é aquela pessoa que vai ajudar na sua carreira. E nem sempre o gerente menos experiente ou o desenvolvedor menos experiente vai ser aquela pessoa que de repente vai sabotar a sua carreira. Pelo contrário, você pode ter gerentes experientes, desenvolvedores experientes que te tragam uma visão melhor
sobre o seu plano de carreira, que passam através da experiência os pontos essenciais, saber esperar o momento certo também de uma promoção, saber moldar ao seu processo de evolução durante esse período de desenvolvimento, mas você tem que também entender que esses pessoas que não são tão qualificadas, esses gerentes que a gente diz como gerentes incompetentes, a gente tem que entender que se algum dia eu passar de uma transição de desenvolvedor para gerência, ou se algum dia eu precisar, através da minha experiência, liderar uma equipe, eu tenho que tomar o cuidado de não cometer os mesmos erros que essa pessoa cometeu comigo. Então, isso é inevitável. Você pode ter ao longo da sua carreira esses dois tipos de profissionais. E você tem que saber o que extrair de um e o que extrair do outro, para que você possa se moldar e conseguir passar adiante aquilo que é benéfico para a sua carreira e para a carreira das pessoas que estão ali trabalhando com você. Impactos do home office na rotina com sistemas legados. Quais foram os maiores ajustes nesse novo modelo de trabalho? Bom, em março de 2020, nós passamos a trabalhar em home office. E no início foi um desafio, e aí eu digo desafio porque a gente tem que aprender a olhar os dois lados. A empresa ela não estava preparada, eu falo em questão de infraestrutura, para ter todos os funcionários acessando remotamente o sistema. E aí ela teve que se preparar para isso e conseguiu se preparar em tempo recorde. E por outro lado, nós profissionais, nós tivemos que entender esse novo regime de trabalho, que é trabalhar em home office. E eu posso dizer com toda certeza, nem todo mundo está preparado para trabalhar em home office. Por quê? E por que eu falo isso? Porque ao longo desses quase 5 anos que nós trabalhamos em home office, eu pude perceber que alguns profissionais, eles precisam de ter uma supervisão um pouco mais presencial ali, ter uma pessoa acompanhando um pouco mais o seu trabalho de perto. E aí eu não falo por conta de não ter conhecimento, não. Eu falo por conta de profissionais que não conseguem se desenvolver se não ter ao lado uma pessoa auxiliando. Por outro lado, nós tivemos vários casos, situações que foram ao contrário de tudo isso, que foram casos de sucesso. Nós tivemos um aumento de performance, nós tivemos uma melhora na qualidade da entrega, nós tivemos um aumento de sincronia entre os funcionários em alguns projetos, pelo menos os que eu passei. Nós percebemos que as pessoas elas estavam mais dispostas a trabalhar, a entregar por conta da melhoria na qualidade de vida. Então, assim, infelizmente, tem alguns casos que são exceções, que acabam contaminando e contribuindo para que essa visão distorcida sobre o home office, de que a gente não faz nada, a gente fica enrolando no trabalho, a gente evita ficar assistindo filme durante o trabalho, enfim, existem vamos dizer assim, existem esses casos, mas eles precisam ser analisados como casos pontuais. O que eu percebo é que na maioria dos casos existe sim uma melhora significativa resultante da melhora da qualidade de vida. Então isso também tem que ser levado em consideração. Então assim, nesse período eu já vi de tudo. Já vi colegas que trabalhavam em 2 empresas, trabalhavam como CLT numa empresa e PJ numa outra, ou CLT numa empresa e freelancer na outra,
E aí eu não estou aqui para dizer se isso é certo ou se é errado. O que eu quero dizer é que muitas das vezes a pessoa acabava se enrolando entre demandas e horário de agenda e comprometimento com a entrega, e isso acabava acarretando um atraso no projeto. Isso acaba gerando, de certa forma, algum impacto dentro do projeto. E quando nós olhamos e avaliamos aquele projeto como um todo e percebe que existe alguns atrasos, é inevitável que as pessoas acima, elas olham para aquele projeto, olham para as pessoas que estão naquele projeto e tiram uma conclusão errada de que o motivo do atraso, é que estamos trabalhando em home office. Então, por conta desses pequenos problemas, é que esse conceito de trabalho em home office acaba sendo um pouco descriminalizado. Então, como eu falei, já vi de tudo, já vi vários casos nesses quase 5 anos, mas o que eu posso dizer, e eu digo por experiência própria e acompanhando alguns colegas de trabalho, é que tivemos melhora na performance, tivemos melhora em consequência da qualidade de vida. Então, é sobre isso que eu tenho para falar, sobre essa rotina de home office. Histórias engraçadas e inusitadas. Qual anedota você lembra que ilustra bem a vida de quem trabalha com legado? Bom, eu já trabalhei com vários tipos de desenvolvedores. Já trabalhei com desenvolvedores menos experientes e já trabalhei com desenvolvedores mais experientes. Eu trabalhei uma vez com um desenvolvedor que ele só programava em Bash, mas ele só fazia programas COBOL, ele não fazia JCL. E toda vez que ele precisava fazer um desenvolvimento, um sistema, ele fazia toda a alteração, mas ele não testava porque ele não trabalhava com JCL. Então ele fazia alteração no programa, deixava disponível lá no pacote, mas não testava porque ele não mexia com JCL. Já trabalhei com programadores menos experientes, já trabalhei com um programador que no dia da implantação fizemos todo o processo de implantação, e aí a gente sempre acompanha a primeira execução, se é um programa batch principalmente, a gente sempre acompanha a primeira execução para certificar de que foi tudo implantado com sucesso, que a alteração ocorreu com sucesso. E aí, por algum motivo, nós tivemos um abend durante esse processo nessa primeira execução, nós tivemos um abend. E esse abend ele não foi causado pela nossa alteração, mas por uma alteração de uma outra empresa, era sistemas integrados. Mas o que aconteceu é que esse programador, ele, por ser menos experiente, ele entrou em pânico e começou a chorar, e achando que a alteração que ele tinha feito tinha causado o abend, o problema em produção, e que ele acabou se desesperando e começou a chorar porque ele não conseguia nem raciocinar para poder entender que talvez o problema não foi causado pela alteração dele. Então já vi isso acontecer com um programador menos experiente. É claro que nós fizemos a análise, nós que somos mais experientes, temos mais tempos de desenvolvimento, mais experiência, a gente conseguiu analisar, entender que o problema não partia do nosso sistema, da nossa alteração, mas que era de uma alteração de uma outra frente. Conseguimos entrar em contato com essa outra equipe, fizemos ali uma análise, uma conversa, acertamos o ponto, fizemos uma correção em cima do que precisava ser feito, retomou o processo e seguiu a primeira execução e no final deu tudo certo. Mas fica a dica, porque muitos desenvolvedores, eles têm, o que eu percebo é que tem desenvolvedor que tem medo de implantação, tem medo de que o programa rode em produção. E se você faz um projeto onde ele é bem desenvolvido,
onde ele é bem testado e você testa todos os cenários ou a maioria dos cenários possíveis, você faz aquilo acompanhado com a equipe de qualidade, acompanhado com a homologação do gestor, você vai entender que você vai tendo uma segurança e você vai conhecendo todo aquele processo ali. Se porventura ocorrer alguma bend, claro, se você faz os testes de forma correta, de forma completa, você vai evitar esses tipos de abend. Mas se acontecer, você vai ter a sabedoria e vai ter a sua capacidade de análise mais apurada, porque você vai conhecer aquele processo e vai saber aonde está o problema e aonde e como resolver aquele problema ali. Então, fica a dica aí. Sempre procure ter qualidade de desenvolvimento, que isso não é garantia, mas você tem uma grande probabilidade de ter um sucesso na sua implantação. Ferramentas, metodologias e o futuro. Ferramentas clássicas e complementares. Qual a importância de conhecer esse ecossistema? Bom, eu já trabalhei com algumas ferramentas de desenvolvimento, algumas ferramentas de debug, algumas ferramentas que auxiliam a análise, auxiliam o desenvolvimento. E o que eu posso dizer é que o que nós temos, o que nós temos hoje, que muita gente às vezes não entende, é que apesar de termos o nosso ambiente de desenvolvimento no TSO, nós temos que entender que novas tecnologias estão chegando não para substituir, mas para auxiliarmos nesse processo de migração. Porque a gente tem que entender que o COBOL, o mainframe, ele precisa evoluir como os sistemas vêm evoluindo, como as aplicações vêm evoluindo. E a parte de desenvolvimento, ela não é diferente. Ela precisa também passar por esse processo de transição. Você precisa evoluir e conhecer novas ferramentas. Recentemente, eu tenho usado nas lives de segunda-feira o editor VS Code integrado com o compilador GNU COBOL. Mas eu já conheci editores VS Code que é integrado já com o mainframe, através do Z Explorer. Então, você percebe que essas ferramentas elas são mais modernas para poder facilitar a sua análise e o seu desenvolvimento. Uma vez que você tem essas ferramentas são integradas com inteligência artificial, você tem ferramentas que te dão uma visão mais completa do código. Você tem, por exemplo, ferramentas de debugs que auxiliam no processo de teste e que permite com que você corrija a sua rota de teste e consiga ter uma visão melhor do resultado, do ponto que está sendo analisado, da solução para aquela alteração que você está propondo. Então, tudo isso são ferramentas novas que estão chegando para poder, não para substituir o TSO, não para substituir o Change, mas para auxiliar nesse processo de transição. Então, eu acho que é de extrema importância você ter a iniciativa de conhecer novas ferramentas. Eu sei que para muitos programadores, principalmente para quem é programador raiz, muito tradicionalista, eu me sinto mais seguro alterando e desenvolvendo direto no mainframe. Tudo bem, mas você tem que entender que existe um caminho se abrindo. E toda essa transição, essa evolução de tecnologia também vai passar pelo mainframe, também vai passar pelo COBOL, e você tem que estar apto a pelo menos entender que existe essa transição e que existe esse mundo e por que não
fazer parte também dessa transição, desse novo processo de migração aí. Visão sobre o futuro do COBOL e do mainframe. Ainda há espaço para inovação e novos profissionais? Eu sempre falo que o processo de COBOL mainframe, ele sempre vai haver evolução. Se nós pegarmos, por exemplo, eu fiz um artigo falando sobre a evolução do COBOL, nós pegarmos o COBOL, vou pegar o de 85 até o COBOL 2023, você vai ver que muitas coisas ali evoluíram para que pudéssemos ter integração com nuvem, integração com novas tecnologias. E isso não quer dizer que aquilo vai deixar de ser o nosso COBOL raiz. Não, o que vai acontecer é que essas tecnologias, esses programas raízes, eles precisam se integrar com uma nova interface, com um novo ambiente, com um novo sistema. E para que a gente consiga fazer um processo de migração, ou para que a gente consiga manter o legado conectado com novas tecnologias. Então, sempre vai haver espaço para inovação. Hoje, por exemplo, se fala muito em microserviços. Então, você tem que entender que a informação está no mainframe, mas ela precisa ir para um microserviço, que precisa ir para um sistema. Então, você não pode fechar os olhos para isso. Você tem que estar adaptado. Você tem que estar aberto a conhecer novas tecnologias. Isso também não quer dizer que você vai deixar de trabalhar com COBOL, não. Mas você vai precisar entender que existem outras fronteiras e que, às vezes, você precisa fazer um ajuste, uma melhoria no seu sistema para que ela atenda essas novas tecnologias, para que elas expandam para essas novas fronteiras. E sobre novos profissionais. O que eu vejo hoje, e foi um dos motivos de eu ter começado o canal do COBOL Dicas no YouTube e trazer um pouco sobre programação COBOL, é que existem muitas pessoas que estão entrando no mercado de tecnologia, mas estão focados em conhecer linguagens mais novas. E eu não o culpo por isso. Eu só acho que deveria haver também mais espaços e mais pessoas passando o conhecimento do COBOL mainframe para que essas pessoas que estão chegando no mercado possam passar a conhecer também e, quem sabe, se interessar por aquilo. Porque o sistema legado, ele permanece em funcionamento, ele não vai parar agora. Pode ser que dure mais 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, quem sabe. Mas, à medida com que o tempo vai passando, os programadores, os desenvolvedores, eles vão ficando pelo caminho. Então precisa de uma nova safra a acompanhar essa evolução, acompanhar esse período de transição, para fazer com que esse sistema legado que roda por baixo ali, que roda por trás do sistema, eles permaneçam vivos, eles permaneçam funcionando. Então, os profissionais que estão chegando na área, você pode preferir desenvolver em Java, em Python, em, sei lá, essas linguagens mais modernas. Mas seria o ideal também que tivessem novos profissionais interessados em COBOL, SIX, JCL, DB2, para que possa manter esse sistema legado funcionando. E isso é de extrema importância. Por quê? Porque daqui a um tempo, como eu falei, a cada tempo que passa, os desenvolvedores vão saindo do mercado, vão se aposentando, e o sistema ele continua funcionando, e ele precisa se manter funcionando. Então a gente precisa que novos profissionais se interessem por esse mercado. Por outro lado, também eu entendo que as empresas, as consultorias, as empresas que fornecem cursos de desenvolvimento, elas têm que pensar também que o COBOL, o mainframe, ele não morreu e ele não vai morrer tão cedo. Então precisa-se investir em cursos, precisa-se investir em infraestrutura de aprendizado para que essas pessoas que estão chegando no mercado agora, possam conhecer
e aprender sobre isso e para que formem novos profissionais para manter esse sistema funcionando. Conselhos para os novos desenvolvedores. Que mensagem você deixaria para quem está começando agora? Bom, para quem está começando agora, além de aprender o básico, que é COBOL, SIX, DB2, JCL, invista em aprendizagem de lógica de programação. O que nós vemos hoje, tem muitos profissionais chegando na área que ele sabe codificar, mas ele não tem uma análise lógica apurada. Então, a lógica de programação ela é tão essencial quanto a linguagem de programação. Então, isso independente se você está aprendendo COBOL, Java, qualquer outra linguagem. Você tem que ter uma lógica de programação apurada. E a lógica de programação ela vai fazer com que a sua capacidade de raciocínio para entender um problema, para propor uma solução para um problema, ou para fazer uma análise e até mesmo participar de discussões, a lógica de programação ela vai apurar o seu sistema de raciocínio e vai fazer com que você consiga se desenvolver diante de situações de desenvolvimento, de análise, de problemas, de solução de problemas, enfim. Então, o conselho que eu deixo é, ok, legal você aprender a linguagem de programação, dê prioridade para aprender a lógica de programação, que ela é tão essencial quanto a linguagem de programação. Conclusão. Hoje eu revisitei a minha jornada desses quase 20 anos de programas legados. Claro que eu falei de forma bem resumida, tem bastante história, tem bastante casos para contar, mas o que eu quis passar desde do início até os desafios atuais, os aprendizados, tudo que eu pude ver e eu pude vivenciar um pouco ao longo desses quase 20 anos de carreira aí. E eu sempre falo que o legado ele não é um peso, ele é uma herança. E cabe a nós mantê-lo vivo, atualizado e pronto para se entregar ao futuro. Se você está começando no mundo da programação, procure sempre aprender o básico e entender que isso tem uma importância. E esse aprendizado, essa evolução do seu aprendizado, ela pode ser essencial lá na frente para poder sustentar e manter transações que rodam em bancos e seguradoras, transações que rodam milhares de sistemas todos os dias. Então, o que você aprende hoje, o que você se desenvolve hoje, vai ser muito útil lá na frente. Chegamos ao final de mais um episódio do COBOL Dicas Podcast. Eu agradeço você que tenha ouvido ou assistido esse episódio até o final. Eu sempre peço, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast com os amigos para que eles possam conhecer um pouco sobre o nosso mundo de programas legados, o mundo de COBOL, mainframe. Compartilha esse vídeo com os amigos. Eu sempre peço, deixe o seu like. Ele é importante para nós, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube. Deixe um comentário, seja daquilo que você tenha de sugestão para um novo episódio, ou daquilo que eu falei que você tenha concordado ou discordado. Deixe o seu comentário, ou você pode acessar o nosso fórum COBOL Dicas. Lá tem um tópico sobre o COBOL Dicas Podcast e fala lá, eu assisti o episódio, não gostei do que você falou, gostei e quero complementar com essa informação. Então deixe o seu comentário ou comenta lá no fórum COBOL Dicas.
E acesse o nosso site, lá nós temos artigos sobre COBOL, SIX, DB2, JCL. Eu falo um pouco também sobre artigos relacionados ao que está acontecendo nesse nosso mundo mainframe. Temos lá um blog que fala sobre isso. E fazemos lives no YouTube, toda segunda-feira às 8 da noite e às quintas-feiras às 8 da noite também. Na segunda-feira nós usamos o VS Code integrado com o GNU COBOL, e aí nós fazemos um programa voltado mais para quem é iniciante, e na quinta-feira nós usamos o nosso emulador Hércules TK5, que aí nós trazemos um pouco mais de programação COBOL raiz, usando ali um emulador de mainframe, e passando também por alguns desafios de adaptação desse emulador, mas é uma live voltada para quem tem um pouco mais de experiência e quer conhecer também um pouco mais sobre programação COBOL raiz. E toda terça-feira temos episódios novos do COBOL Dicas Podcast, tanto no YouTube com a parte audiovisual, quanto nas plataformas de podcast. É só procurar lá COBOL Dicas Podcast. Então eu agradeço mais uma vez você que assistiu até o fim. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu! Esse foi mais um episódio do COBOL Dicas Podcast. Se curtiu o conteúdo, compartilha com os colegas que também vivem o mundo do mainframe. Tem dúvida ou sugestão? Acesse o nosso fórum.coboldicas.com.br. Lá o papo é direto, sem enrolação. E não esquece de visitar o nosso site coboldicas.com.br com muito conteúdo sobre COBOL, JCL, SIX e DB2. Lembrando que temos episódio novo toda terça-feira. E live no YouTube às segundas e quintas, sempre às 8 da noite. Valeu por nos acompanhar e até o próximo episódio.